Escola dos Hebreus. Na Escola dos Hebreus você descobrirá os enigmas, códigos, segredos e revelações que fizeram dos hebreus o povo mais feliz, mais bem-sucedido e mais rico de toda a terra. Olá, meus amigos, queridos alunos da Escola dos Hebreus Online, uma escola de felicidade, uma escola de sucesso, uma escola de riqueza, e já está espalhando pelo mundo afora. Deus te abençoe, obrigado pela confiança no meu ministério, na minha vida e na visão que eu estou passando para você. Prepara, porque agora será a segunda aula da Escola dos Hebreus Online. E o tema é: a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da nossa boca. Existe uma palavra no original da Bíblia, hebraico e no grego também, chamado Lashon Hará. Lashon, língua, Hará, maldita, língua maldita. Agora olha que coisa impressionante. Quando Caim matou Abel, Deus desce do céu e diz assim: Caim, por você ter praticado assassinato, você se tornará maldito, e tudo que você plantar, você não vai colher. Se você plantar, outro colherá no seu lugar. Impressionante, né? O que tem a ver a palavra Lashon Hará com assassinato? Lá em 1 João está escrito assim, olha bem: aquele que difama, que calunia, que fala mal do seu irmão, ele é assassino. Então, quando você usa sua boca para difamar alguém, para denegrir a imagem de alguém, para destruir uma pessoa, você está praticando a Lashon Hará, ou seja, língua maldita. E biblicamente, o pecado de Lashon Hará, ele está no mesmo nível de assassinato, estupro e roubo. Então, quando você pratica Lashon Hará, você vai plantar e não vai colher. Quantas pessoas estão frequentando igrejas há muitos anos, leem Bíblia, oram, jejum, mas nunca vê resultado do trabalho das suas mãos? Ela sabe que a esterilidade está impregnada nela. Por quê? Porque ela pratica o Lashon Hará. Ela usa a língua dela para difamar pessoas, para denegrir imagem de pessoas, para derrubar pessoas, para caluniar pessoas. Então, biblicamente, o pecado de Lashon Hará tem o mesmo nível de gravidade de assassinato, estupro e roubo. Coisa que você talvez não sabia. Você acha que você para falar mal dos outros, que está tudo bem, é coisa boba? Não. Você está cometendo no mesmo nível de um pecado de assassinato, de estupro. Então, aí você fala: meu Deus, por que eu planto e não colho? Eu não vejo o resultado do trabalho das minhas mãos. Então, olha bem, a segunda aula vai ser muito forte, muito violenta, poderosíssima, vai mexer com a sua cabeça, o seu comportamento. Então prepara, porque agora você vai ouvir de maneira profunda, de maneira poderosa, reveladora, sobre o mistério. A morte e a vida estão nas palavras que saem da nossa boca. Um abraço e até lá. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de fogo, toma minha boca agora como mensageiro da Tua palavra, e que nós possamos mergulhar, meu Pai, mergulhar em águas profundas, meu Pai, em águas profundas, meu Pai, dos segredos, dos enigmas, dos mistérios, das revelações que são confiadas aos hebreus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão assim: prepara, meu irmão, para ser a pessoa mais feliz da terra. Diga para ele assim: prepara, meu irmão,
para ser a pessoa mais bem-sucedida da terra. E diga assim: prepara, meu irmão, para ficar rico. Ok? Pss. 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 Agora, coloca aí para mim, levanta a mão assim, primeiro segredo. Coloca para mim Provérbios 18, 21. Vamos ler lá em voz alta, vamos lá. A morte e a vida estão no poder das palavras que saem da sua boca. Vamos repetir para o diabo ouvir? Eu quero um grito de guerreiros, vamos lá. Quem deu essa aula para os hebreus foi Salomão. Salomão falou assim: hebreus, a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da sua boca. Ou seja, dependendo do que você falar, você semeia a vida, e dependendo do que você falar, você semeia a morte. Dependendo das palavras que saem da sua boca, você semeia vitória, e dependendo do que você falar, você semeia derrota. As palavras que saem da sua boca, elas têm poder de vida e poder de morte. Compreenderam? Depois Jesus dá uma aula dizendo para os hebreus, Mateus 12, 37. Mateus 12, 37. Porque, olha Jesus dando a aula. Hebreus, porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Ou seja, hebreu, as palavras que saem da sua boca podem justificar você, te manter de pé. E as palavras que saem da sua boca podem derrubar você e te condenar. Quem deu essa aula foi Jesus. Aí depois, o apóstolo Tiago, ele vai dar a aula para os hebreus sobre o poder da palavra que sai da nossa boca, que é Tiago 3, 2, 1. Se alguém tropeça no seu falar, se alguém não tropeça no seu falar, é o quê? Ô Jesus, é o quê? O que Tiago diz assim? Hebreus, o homem que é prudente no falar, o homem que ele não tropeça e não fala demais, este homem, ele se torna varão perfeito. Então o Tiago diz assim: se vocês, hebreus, quiserem ser perfeitos, fala o menos que você puder. Procura errar o menos que você puder. Porque quem erra no falar, quem fala pelos cotovelos e pelas pernas, quem fala demais, ele destrói o seu próprio caráter, a sua própria imagem. E Tiago diz assim: quer se tornar perfeito? Não erre no falar. Ok? Ok? Agora, olha o que Paulo fala em Romanos 10, 8, 9. Ele fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, você abre a boca e confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você será o quê? Será o quê? Eu quero um grito, vamos lá, será o quê? Salvo. Então as palavras da sua boca, que saem da sua boca, ela produz salvação. Ela produz salvação. Aí lá em Deuteronômio 30, 14, olha o que Moisés ensinou para os hebreus. A vida abundante, o melhor dessa terra, está na sua boca e no seu coração. Está onde? Então vai escutando, vai escutando. A semana tem 7 dias. Olha para cá. Diga comigo assim:
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça você observa. Quarta e quinta você escuta. Sexta e sábado você discerne. E domingo você vem dar glória a Deus na igreja. Dá um grito de glória. Senta aí. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, para você ouvir mais e falar menos. Então o hebreu, ele está doutrinado, está impregnado na mente dele, que as palavras que saem da boca dele têm o quê? Poder de produzir vida e produzir morte. Ok? Produzir vida e produzir morte. Agora, Mateus capítulo 8, verso 5, do 5 ao 13. Coloca o 13. O que Jesus... A Bíblia diz... Vem cá, cadê o coronel? Vem cá, coronel. Zé Geraldo Jesus e o coronel, o centurião do exército romano. O empregado do centurião está enfermo em casa. Está entre a vida e a morte em casa. O centurião de Cafarnaum amava aquele empregado. E ele viaja para longe para encontrar Jesus. E ele chega e diz assim: Senhor, o meu servo está terrivelmente enfermo na minha casa. Entre a vida e a morte. Jesus falou assim: Centurião, eu vou lá na sua casa curar o seu empregado. Aí o centurião diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga uma palavra, Uma palavra, e o meu servo será curado. Senta aí. Senhor, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus diz assim: Centurião, por que o Senhor está dizendo que as minhas palavras têm poder? Jesus, as suas palavras têm poder, porque as minhas palavras também têm poder. Eu digo aos meus soldados, vão, e eles vão. Soldados, vêm, e eles vêm. Então, quando o Senhor abrir a boca, o Senhor vai liberar a cura do meu empregado. As suas palavras vão viajar, vão atravessar montanhas, rios, lagos, florestas, e vão entrar na minha casa, no corpo do meu empregado, e ele será curado. Porque as suas palavras têm poder. Dá um grito de glória, grito de aleluia. Senta a igreja. Põe a mão na cabeça. Tira as mãos. Fica de pé. Assente. Você diz: demônio vai, o demônio vai. Você diz: os anjos vêm, os anjos vêm. O poder, as palavras que saem da sua boca, elas têm poder de gerar a vida e a morte. Dá um grito de glória. Agora, olha aqui nos meus olhos. Olha o que está escrito em Marcos 4:39. Põe aí, Marcos 4:39. Jesus disse ao mar. Repete, vamos lá.
acalma-te e cala-te. Lê tudo, vamos lá. O diabo ouviu 1, 2 e... A Bíblia fala que Jesus estava dormindo no barco. Cadê a coroa? Dormindo no barco. E aquele barco estava indo em direção a Gadara, aonde estava o endemoniado gadareno. Os demônios se misturaram no vento e fizeram uma ventania tão violenta no mar da Galileia que o barco estava para afundar. Os discípulos disseram: Senhor, acorda! Senhor, acorda! O barco está afundando! Aí Jesus levanta e ele faz 3 coisas. Ele repreende o vento, dá um grito de glória. Ele faz o quê? E ele diz ao mar 2 coisas: acalma-te e cala-te. O que ele falou? Por que ele disse o mar? Diga assim: eu sou o mar. O diabo ouvir, vamos lá. Dá um grito aí, vamos lá. Eu sou o mar. Por que ele disse mar, acalma-te? Ou seja, na hora da ventania tem que ter calma. Porque você revela a sua fé. É na hora da cova dos leões, é na hora da fornalha ardente, é na hora do deserto, é na hora da ventania. Dá um grito de glória. Então senta a igreja. Então, presta atenção. Ele diz: calma! E ele dá uma segunda ordem: mar, cala-te. Eu começo, você termina: mar. Fala com o violino: mar, cala-te. Agora olha bem. Por que Jesus disse cala-te? Porque dependendo do que você falar na hora da ventania, da tempestade, o barco vai para o fundo do mar. E dependendo do que você falar, o barco permanece sobre as águas. Então o hebreu sabe que na hora da ventania, quanto menos ele falar, melhor. Porque dependendo do que ele falar na hora do perigo, na hora da ameaça, na hora da ventania, o que vai acontecer com ele? Ele pode falar bobagem e o barco ir para o fundo do mar e morrer todo mundo. Mas se ele ficar calado, é melhor. Então Jesus diz assim: para eu não ter dúvida, fica calado. Cala-te! Dá um grito aí, vamos lá. Agora olha para mim. A Bíblia fala que Moisés mandou 10 espias avistar a terra de Canaã. 10 dos 10 espias reuniu o povo de Israel no deserto e foi dar um relatório. E o relatório dos 10 espias foi tão diabólico, tão maligno, tão terrível, que o relatório deles deixou os 2 milhões de hebreus chorando e gemendo uma noite inteira e gritando: vamos voltar para o Egito. Então eu quero que você olhe nos meus olhos. Se o seu relatório vai derrubar alguém, cala-te. Se o seu relatório vai entristecer alguém, cala-te. Se o seu relatório vai deixar alguém sem dormir, cala-te. Se o seu relatório vai entristecer alguém, cala-te. Dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Senta a igreja. Diga para o seu irmão assim: o que você vai falar para mim? Se vai me derrubar, olha para ele assim: cala-te! Diga para ele assim: se o seu relatório vai me entristecer, cala-te!
Diga para ele assim, se o seu relatório, o que você vai falar para mim, vai me derrubar, vai me deixar uma noite sem dormir direito, cala-te! Então senta a igreja. Hebreu não abre a boca para entristecer ninguém. Hebreu não abre a boca para derrubar ninguém. Hebreu não abre a boca para deixar a pessoa sem dormir. Hebreu só abre a boca para levantar quem está caído. Dá um grito de glória. Hebreu só abre a boca para fortalecer o fraco. Dá um grito de glória. Reaja aí, igreja viva. Senta a igreja. Se o seu relatório vai me derrubar, eu quero violência. Se o seu relatório vai me derrubar, se o seu relatório vai me entristecer, se o seu relatório vai me deixar sem dormir, cala-te. Jesus disse, mar, cala-te. Mar, cala-te. É só a introdução, agora que eu vou começar a pregar. Agora, levanta a mão e diz assim, aperta o cinto, meu irmão. Porque a jurupoca vai chiar agora. Está preparado aí? Olha para mim. As minhas palavras têm poder. É uma das 613 leis que transforma os hebreus no povo mais feliz, mais rico e mais bem-sucedido da terra. E a diferença entre os hebreus e outros, os hebreus praticam e outros não praticam. Agora, olha aqui nos meus olhos. Deus falou assim para Caim. Caim, olha Deus dando uma aula. Porque você derramou o sangue do seu irmão, você vai plantar e não vai colher. Você será estéril. Você nunca verá resultado do trabalho das suas mãos. Deixa eu repetir, olhando nos seus olhos. Deus, quando Caim acaba de matar Abel, o seu irmão, Deus chama Caim e fala assim, Caim, você é homicida, assassino. E por você ter derramado o sangue do seu irmão, você vai plantar e nunca vai colher. Você será caldo em qualquer lugar que você estiver. Você sempre vai estar por baixo e nunca vai estar por cima. Você será estéril, porque você é homicida e derramou o sangue do seu irmão. O que tem a ver isso com o poder das minhas palavras? É isto que você lê na Bíblia, você não consegue ter o código, a revelação, o enigma. Por que Deus falou isso para Caim? Agora olha o que está escrito em 1 João 3,15. 1 João 3,15. Todo homem que odeia, que calunia, que difama, que tenta derrubar o seu irmão, que tenta derrubar uma pessoa, ele é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Tira aí. Olha aqui nos meus olhos. O que está escrito? Deus disse assim,
todo homem que fala mal do outro, todo homem que calunia o outro, todo homem que difama um outro, ele é homicida. E a bênção de Deus não está nele. Então, o que Deus disse lá para Caim? Aquele que é homicida, planta e não colhe. Ele é estéril. Então, quando você para falar mal de alguém, mesmo que o que você está falando é verdade, quando você para falar, para caluniar, para difamar alguém, você está cometendo o pecado de homicídio. E você planta e nunca vai colher. Os hebreus, eles levam isso a sério. Se eu falar mal de alguém, se eu parar para caluniar alguém, se eu parar para difamar uma pessoa, eu estou no mesmo nível de um homicida. E a bênção de Deus não está em mim. E se eu plantar, eu nunca vou colher. Então o hebreu, ele sabe que se ele para difamar alguém, se ele para caluniar alguém, para difamar alguém, mesmo que você tenha muita razão e o que você está falando não é mentira, é verdade. Se você para e usa a sua boca para denegrir a imagem de alguém, para caluniar, difamar, prejudicar uma outra pessoa, Deus disse sim, você é homicida. Deus chama o caluniador, Deus chama o homem, que ele é fofoqueiro, que ele semeia contenda, que ele joga uns contra os outros de homicida. E Deus diz assim, quem faz isso, planta e não colhe. Então, o hebreu, ele tem temor de Deus. Ele não gasta o tempo dele para difamar ninguém. Ele não para difamar, para denegrir a imagem de ninguém. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai plantar e não vai colher. E agora você sabe que isso destrói a sua vida e você não para de fazer. E o hebreu, a diferença dele para muitos aqui é que eles praticam. Eles têm temor de Deus. Falam assim, eu não quero ser estéril. Eu não quero plantar e não colher. Eu quero obedecer essa lei. Porque quando eu obedeço essa lei, eu vou me tornar um homem feliz, bem-sucedido. E a prosperidade, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Agora, existe uma palavra grega, hebraico, Lashon Hara. Vamos repetir? Dá um grito aí, vamos lá. Dá um grito forte, vamos lá. Lashon Hara. Lashon significa língua. Hara significa maldito. Então, esse é um segredo dos hebreus, milenar. Todo homem que calunia o outro, que difama o outro, que usa a sua boca para denegrir a imagem de alguém, ele está cometendo o pecado de Lashon Hara, língua maldita, língua do diabo.
pecado de Lashon Hará, ele está no mesmo nível biblicamente de assassinato, roubo, estupro e idolatria. Todas as vezes que você para difamar alguém, para caluniar alguém, para derrotar alguém, para denegrir a imagem de alguém, você está no mesmo nível de assassino, estuprador, ladrão e idólatra. Então o hebreu, ele tem isso como doutrina, como doutrina. Fala, se eu parar para difamar alguém, para denegrir a imagem de alguém, eu estou no mesmo nível de pecado do assassino, do estuprador, do ladrão e do idólatra. Então ele tem temor e ele sabe que se ele pratica o pecado de Lashon Hará, ele planta e não vai colher. Trabalha e não vê resultado, por causa do pecado de Lashon Hará. Quando você comete o pecado de Lashon Hará, ou ser língua maldita para falar mal dos outros, você destrói a vida de 3 pessoas. Você destrói a sua própria vida, porque você planta e não vai colher. Destrói a vida de quem está ouvindo, porque a pessoa que para ouvir, a pessoa caluniar, ela está cometendo o mesmo pecado, ela também vai plantar e não vai colher. E ela destrói também aquele que ela está caluniando, a pessoa que está sendo caluniada. Eu estava ontem e hoje no diaconato, na aula que eu estava dando para o diaconato, e vou fazer essa desafio aqui. Eu tenho na minha carteira, está aqui embaixo, uma nota de $100. E eu quero dar de presente essa nota, $100 dá R$400. Para quem descobrir por que Deus chamou os hebreus de verme. Verme não é uma coisa terrível, nojenta, aquele bichinho. Porque Deus falou assim, tu és verme. Israel, hebreu! Israel é verme. Você sabe por quê, meus? Hein? Sabe, doutor Túlio? Por que Deus chamou? Meu Deus, se eu falar para Sarinha, você é verme. Meu Deus do céu, eu tô amaldiçoando ela. Eu estou xingando ela. Que verme é uma coisa nojenta, uma coisa que você pega uma carne podre e está cheio de verme ali dentro, aqueles bichinhos. Você pega aí, né? Aqui tem nojento. Aí Deus falou assim, Israel, hebreus, tu és verme. Alguém quer desafiar, ganhar os $100? Não, manda buscar lá embaixo agora. Hã? Chamou de verme para adorar ele, não é isso não. Hã? Verme estão sendo juntinhos fazendo as coisas, né? É boa a palavra, mas não é isso também não. Olha bem, por que Deus chamou Israel, os hebreus, de verme? Sabe por quê? Eu vou te revelar. Que só os hebreus conseguem descobrir, quando Deus me chama de verme. Sabe por quê? O verme, o poder, a força do verme está na boca. A força do verme
Está onde? Desse tamanhozinho. Mas ele tem um poder tão grande na boca que a Bíblia fala assim, que ele derruba o cedro do Líbano, que é uma das árvores mais altas do mundo, mais fortes, e se você tentar bater um prego no cedro, ele enverga e não entra, você tem que pegar uma furadeira. E o verme, ele entra num cedro do Líbano, e ele, com pouco tempo, ele derruba aquele gigante, ele derruba aquela árvore monstruosa. A força do verme está na boca dele. Ele, com pouco tempo, ele entra numa lavoura e destrói com a boca dele a lavoura. Eu digo assim, Israel, tu és verme, com a sua boca você pode derrubar montanhas, derrubar gigante, derrubar... Dá um grito de glória! Quando Deus chama Israel, os hebreus de verme, Ele está dando um segredo, um código, um enigma, dizendo: Israel, por que eu estou te chamando de verme? Porque a força do verme está na boca dele. Aquele bichinho tão pequenininho derruba montanhas. E o verso 15, ele destrincha mais assim, ele fala assim, o 14, 41, 15, ele fala assim, eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilhas e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Deus falou assim, Israel, o verme tem a força na boca, ele consegue derrubar grandes árvores, grandes montanhas, grandes obstáculos com a boquinha dele. E Deus diz assim, Israel, tu és verme, as suas palavras podem derrubar gigante, pode derrubar cova de leões, pode derrubar a fornalha ardente. Dá um grito de glória e grito de aleluia. Então os hebreus, eles não leem ali sentindo ânsia de vômito, verme, ai, que nojento, não é assim. Eles dizem assim, Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está me chamando de verme, por quê? Porque o verme, a força dele está na boca. Ou seja, a minha boca, o que sai dela, pode derrubar grandes obstáculos, grandes muralhas, grandes lutas, grandes gigantes. E vou melhorar ainda. Com as palavras que saem da sua boca, você pode realizar grandes sonhos. Se você está sentado e você não pegou a visão, dá um grito de glória, grito de aleluia. Tira o pé do chão, abre essa boca e dá grito de glória. Abre essa boca e dá grito de glória. Ô igreja, estou falando a verdade. Alguém diz não fale. Esse é o problema, ninguém quer falar. Essa Bíblia é cheia de tesouros, cheia de mistérios, cheia de códigos, cheia de revelações. E quando essas revelações estão dentro de você, você se torna uma pessoa bem-aventurada. Reaja aí, igreja viva. Senta aí, igreja. E Deus fala assim, Israel é vermezinho. Diga para o seu irmão assim, você é verme. Não, fala para ele ouvir, vamos lá. Fala assim, o que é isso, meu irmão? Não, diz assim, eu não estou te xingando. Eu estou dizendo para você que o verme, a força dele está na... Aonde? Na boca. Agora, haja coração.
Mateus 18, 20. Vocês vão ficar assustados com o que vocês vão descobrir hoje. Mateus 18, 20. Olha o que Jesus, dando uma aula para os hebreus, ensinou. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio, diga assim, no meio deles. Eu quero Jesus e quero vocês aqui. Reúne aqui, faz uma roda. Jesus está lá. Vocês não têm. É isso que eu falo. Os hebreus, eles leem e compreendem. Você lê, fala, coisa maravilhosa. Olha que eu prego isso aqui, tem 50 anos. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em torno do meu nome, diga assim, ali. Já ouvir, vamos lá. Estarei. Diga assim, no meio deles. Não é isso? Precisa interpretar isso? Precisa, aí que está. Só os hebreus conseguem mergulhar o que está por trás dessa declaração de Jesus. Você passa assim, não precisa, isso aqui chega. Para mim é suficiente. Mas olha o que ele diz assim, eu digo assim, o que está por trás. O que Jesus ensinou para os hebreus? Ele falou assim. Os hebreus sentados, ele disse: Hebreus, eu vou ensinar para vocês um segredo milenar de felicidade, sucesso e riqueza. Qual é o segredo, Senhor? Aonde estiverem 2 ou 3 ou mais pessoas reunidos em torno do meu nome, ali estarei no meio deles. Pegou? Não, não pegou. Você não pegou. Então olha o que o hebreu descobre. Jesus estava dizendo assim: se um grupo de pessoas se reunirem e o assunto for eu, Jesus, se eu for o assunto de vocês, o assunto, se eu for o assunto, aí eu estarei de pé. Não, sentados. Hebreus, sabe por que eu estou no meio de vocês? Porque eu sou o assunto de vocês. O assunto de vocês era eu. Por isso, eu habito no meio de vocês. E quando vocês forem embora, eu vou com cada um de vocês. Senta aí. Não, vocês não descobriram ainda o que está por trás. Que só os hebreus descobrem. Talvez você fale assim, pastor Janot está querendo enfeitar, dizer enigma, mistério. Não, mas eu fui só mais um tiquinho, só um tiquinho. Agora, o que Jesus estava dizendo?
Hebreus. Vou ensinar vocês uma outra coisa. Eu vou ensinar vocês uma outra coisa. O assunto O assunto que sair da boca de vocês que sair da boca de vocês vai definir o espírito que vai se manifestar que vai se manifestar no meio de vocês. Senhor, explica mais pra gente. Se o assunto de vocês Se o assunto de vocês for adultério, for adultério, prostituição, prostituição, pornografia, o o espírito assunto de vocês do assunto de vocês vai atrair para o meio de vocês vai atrair para o meio de vocês a pomba gira. quando vocês forem embora, E quando vocês forem embora, a pomba gira vai seguindo cada um de vocês. a pomba gira vai seguindo cada um de vocês. Se o assunto de vocês Se o assunto de vocês for miséria, derrota, fracasso, esses demônios produzem esses espíritos que produzem derrota, fracasso, miséria, virá para o meio de vocês. E quando vocês forem embora, esse espírito de miséria vai acompanhar vocês. O assunto define o espírito que vai atuar no meio de vocês. Se o assunto de vocês é violência, é ódio, rancor, é mágoa, o espírito da violência virá para o meio de vocês. E quando vocês forem embora, esse espírito de violência vai acompanhar vocês. Eu nunca vou reunir vocês para falar de fracasso, nem de derrota. Eu vou reunir vocês para falar de vitória, cura, bênção, de vida vitoriosa, do reino de Deus. O assunto define o espírito que virá para o meio. Você pode ser batizado nas águas, vocês podem ser batizados no Espírito Santo, mas nunca esqueça, o assunto define o espírito que vai agir no meio. Então o hebreu, eles têm segredos que eles não contam para ninguém. Eles ensinam para os filhos, para os netos, bisnetos, tataraneto, segredos que estão na Bíblia, e você lê e não descobre. Eles são tomados por um temor, por um temor de Deus, porque eles sabem que o assunto que sai no grupo define o espírito que vai atuar no meio.
Então, vocês, quando eu falo assim, vocês leem e não compreendem. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. A diferença entre um homem e um hebreu é que o hebreu pratica o que ele ouve, o que ele aprende. Você, Lashon Hará, língua maldita, que reúne em grupo de pessoas para falar coisas que não agrada a Deus. E o assunto define o espírito que vai atuar no meio de vocês. No meio de vocês. Os hebreus, preste atenção. Quando eles se reúnem em casa, em família, eu poderia ir muito mais longe. O pecado de Lashon Hará é quando você usa a sua língua para destruir alguém. Quando Miriam falou mal de Moisés, na hora, ela pecou o pecado de Lashon Hará. Ela ficou leprosa. E a Bíblia mais profundamente diz que quando um grupo de pessoas em casa se reúne para difamar alguém, difamar o marido, difamar a esposa, difamar um filho, difamar as pessoas da família, a lepra pega até na parede. Diga para o seu irmão assim: felicidade, sucesso e riqueza tem um preço a ser pago. Não cometeu o pecado de Lashon Hará, o pecado de língua maldita. Diga para o seu irmão assim: quando eu me reuni com um grupo de pessoas, o assunto é para cima. Vitória, vida abundante. Só os vivos, só os hebreus, só os descendentes de Abraão. Pegou a visão aí? Agora, pode assentar. Agora, olha para mim. Eu vou perguntar novamente. Valeu? Valeu? Então diga para o senhor assim: a escola dos hebreus. E aí, meus amigos, tá tremendo aí, tá com a cabeça a 1000 por hora. É apenas a segunda aula, falta mais 8 aulas, né? São mistérios, enigmas tremendos. Cada aula nós vamos mergulhar
no mistério poderoso. Lembrando que o assunto define o espírito que vai atuar no meio. Você viu eu pregando sobre isso aí, te revelando esse mistério, né? Então fique esperto, porque o assunto define o espírito que vai atuar no meio, ok? Um abraço, daqui a pouco vai ter a terceira aula, a Escola dos Hebreus Online. Deus te abençoe. Escola dos Hebreus.